Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um culto especial. Não é especial, sim, mas é um dia muito especial, assim que é. Invadimos a vossa casa nesta segunda-feira. Segunda-feira é esta bonita, porque todos os dias são belos, todos os dias são bonitos. E eu, como Gildenzita, venho todas as segundas-feiras, depois de um final de semana, para trazer palavras que vão ajudar a você a caminhar durante esta semana que começa. Então, quero vos desejar boas-vindas. Partilhem o link, partilhem o link. À medida que vocês vão partilhando este link, milhares de pessoas vão ser alcançadas por essas plataformas, milhares de pessoas vão ser transformadas, milhares de pessoas vão ser abençoadas. E só por sua causa, só por um share, só por um partilhar, só por um link, só subscrever, você vai ajudar e destravar e melhorar a vida de muita gente. Então partilhem o link. Não porque eu peço todos os dias que vocês partilhem o link, é porque na verdade eu ganho mais seguidores. Se vocês forem olhar muito bem a minha página, eu tenho lá seguidores fiéis. São 10, são 15, são seguidores. Agora, há pessoas que o seguem, mas não são necessariamente pessoas que o servem. Há pessoas que o seguem, mas não são as pessoas que o servem. Anotem essa chave esta noite. Há pessoas que o seguem, mas não são as pessoas que o servem. Todo mundo quer seguir aquilo que está escrito, mas nem todo mundo é fiel para cumprir aquilo que está escrito. Nós apreciamos muitas das vezes os resultados de muitas pessoas, mas nós não temos a dimensão de que aquela pessoa passou e pagou. Muitas das vezes nós relaxamos e achamos que a nossa vida não é justa. E para aqueles que são condenados injustamente, para aqueles que são traídos injustamente, para aqueles que confiaram no amor e esse amor, no fim do dia, o traiu, o machucou, o decepcionou. Então, este mundo é tanto para os justos, para os injustos. E é desta forma que eu começo para dizer, nem todos aqueles que se dizem ser seus seguidores são exatamente as pessoas que irão o servir quando você precisar. Então, as pessoas que nós temos no nosso canal são pessoas que nós temos certeza que elas precisam de ser abençoadas, elas precisam de ser transformadas, elas precisam de uma palavra de instrução para mudar a sua semana. Então, são dessas pessoas que nós invadimos nesta segunda-feira. E também queremos alcançar mais almas. E um dos cafés dizia meu convidado que Deus é um empreendedor. E um dos investimentos que ele fez foi dar ao seu único filho para que, na verdade, ele viesse a esta terra e arrecadasse mais almas para o próprio Deus. E você também pode ser um grande investidor. Sim. Partilhando este link para milhares de pessoas, e só assim você saberá que aquela pessoa foi transformada por causa de uma palavra, por causa de um link só. E hoje eu trago um tema que, na verdade, em algum momento, a mim também foi meio estranho e caricato pensar assim, mas há conversas que você não sabe, mas no reino dos céus acontece. E nós, em algum momento, achamos que, porque fulano de xixi falou mal, ou porque o fulano de xixi profetizou que as coisas em mim iam dar errado, e quando você passa por aquela fase de algumas coisas estarem saindo do controle, é porque foi palavra de alguém. Em algum momento sim, em algum momento é aquilo que você acreditou. Então, cuidado muito bem com aquilo que você absorve no teu coração. Por isso que a palavra é muito cautelosa, que diz, olha, sobre todas as coisas que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque é no teu coração que é a sede das suas emoções. E as nossas emoções, quando não são bem treinadas e equilibradas, elas absorvem tudo, é como se fosse uma esponja. Elas absorvem tudo e com facilidade a nossa fé é abalada. E quando o dia mau chega, nós não conseguimos assim, lidar com isso.
Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vai entrar e ver nas redes sociais, com aquilo que as pessoas falam, os ambientes que nós já vemos, algum momento nós frequentamos, aumenta a nossa fé. E alguns ambientes que nós frequentamos diminuem a nossa fé. As pessoas que nós ouvimos aumentam a nossa fé, e as pessoas que nós ouvimos também podem diminuir a nossa fé. Então hoje eu trago um tema aqui. Há conversas que acontecem sobre o teu futuro e você não tem ideia. E quando as coisas vão acontecendo na tua vida, às vezes nós culpamos o próprio Deus, às vezes nós culpamos ao homem. Então como é que eu vou saber identificar problemas que vêm, que Deus permitiu que entrassem na nossa vida, e problemas que Ele não permitiu que nós entrássemos? Porque existem algumas brigas que não era suposto nós entrarmos, mas nós insistimos em entrar. Existem algumas pessoas que era suposto já termos deixado ir e ainda continuamos insistindo em ficar com elas. E existem alguns negócios ou alianças ou amizades que nós insistimos e nós continuamos ainda a estar lá ou insistimos em estar lá. Essas sim podem nos trazer problema, como Ló fez também. Como Ló fez. Então, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Gilden, quando é que eu estou perante um problema que eu não criei, mas os problemas estão lá e eu não sei como resolver? Tudo aquilo que você não criou, não se preocupa, está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. E tudo aquilo que você criou e deu um problema, ou deu uma situação que você já não consegue resolver, é tua responsabilidade em resolver. É função da tua inteligência resolver. Se eu xinguei ou falei mal com alguém, é minha responsabilidade e pedir perdão. E se eu não quis pagar a tempo ou eu criei uma dívida, é minha responsabilidade ir lá e resolver esse assunto. Deus, nem todas as brigas ou nem todas as discussões, nem todos os problemas, Deus entra. Então é preciso ter um filtro mental para identificar que, olha, isto eu é que criei, isto eu não criei, como é que eu resolvo? Aquilo que você não criou, não se preocupa. Aquilo que você criou, se preocupa. Através da tua inteligência, resolva. Através da tua fé e esperar em Deus para os problemas que você não criou, é a única arma que você tem. Então, abra Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou em outras Bíblias diz que vindo os anjos estavam assim perante o Senhor, apresentaram-se ao Senhor, assim que é, veio também o Satanás entre eles. Vocês pensavam, se calhar, mas o próprio Satanás se apresenta diante de Deus ou diante de Jesus? Sim. Ele se apresenta. Atenção que os próprios Satanás eram muito amigos de Jesus. Ele fazia parte do reino dos céus com o próprio Deus. Simplesmente, ele não foi sábio o suficiente para poder ficar no mundo do reino dos céus. E ele foi arrebatado, ou tirado, ou expulso do reino dos céus. Então, temos o Deus que controla, que governa, que manda no reino dos céus. E o Satanás foi lançado para esta terra para poder também, ou seja, ele foi expulso, mas chegado aqui à terra, ele também criou seu rebelião, tem criado a sua arca para poder se defender. Mas em alguns momentos também, ele se apresenta diante de nós e também se apresenta diante de Deus. E ele se apresentou aqui diante do próprio Senhor e os anjos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
Você recorda que uma das fases também que o próprio Jesus recebe esta visita do Satanás foi quando depois ele foi batizado e ele foi para o deserto. E o Satanás também se apresentou para o tentar. Mas neste ambiente, o Satanás se apresenta para conversar e tentar uma pessoa no reino terreno. E disse Satanás, ou seja, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo? Temos que ter em conta aqui uma coisa muito interessante. O Satanás conhece muito bem a Bíblia. Satanás conhece muito bem os seus passos. Satanás conhece muito bem o teu passado. Satanás conhece muito bem as suas limitações. Satanás não conhece o teu futuro. Ele não conhece o teu futuro. Muitas das vezes, em algum momento, quando eu me encontro, eu às vezes faço uma oração silenciosa só para confundir. Não mexo os lábios, simplesmente o meu íntimo com Deus. Eu não tenho como entrar lá. Ele tem como, mas é confundir as minhas emoções para entrar no meu íntimo. Mas ele não tem como entrar no meu íntimo. Ele não tem. Ele não tem como saber o meu futuro. Só o próprio Deus. Então o próprio Senhor diz: olha, tu observaste o meu servo, tu observaste o meu povo, tu observaste Assis, tu observaste o Gildan. Ele sim, porque ele tem observado todos. E o próprio Jesus já sabia que se ele se apresentou, alguma coisa boa não é. Ele vinha se apresentar porque sabia que observou alguém. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó era um homem temente a Deus, sincero, reto e desviava-se do mal. E mesmo assim, o próprio Jó sofreu uma provação. Mas Gildan, como é possível alguém temente a Deus, sincero, reto, desvia-se do mal e mesmo assim ele sofreu uma provação? Sim, a mesma chuva que cai para o justo é a mesma chuva que cai para o injusto. O mesmo sol que cai para o justo é o mesmo sol que brilha para o injusto. A vida não é justa, é exatamente isso. Porque às vezes nós pensamos que porque eu sirvo a Deus, então eu tenho que ter regalias, eu tenho que ser ausente, ou não posso sofrer nenhum desafio, nenhuma provação. Olha aqui para Deus, todo tipo de problema, todo tipo de aprovação para Ele é treinamento e para lhe colocar no próximo nível. Todo tipo de problema e treinamento, ou seja, todo tipo de problema e aprovação, Deus sempre quer levar para o próximo nível. A questão aí é, quando esse dia chega, você sendo justo, temente a Deus, dizimista, ora todos os dias e mesmo assim você tem problemas no teu casamento, tem problema na tua relação, tem problema no teu trabalho, tem problema nas tuas amizades, tem problema nas suas emoções, tem problema com os irmãos da igreja, tem problema na sua vizinhança, tem problema em sua casa, tem problema com os seus familiares. É injusto, não é? Porque nós achamos que tudo de mal devia acontecer para aquele que pratica o mal. Não, não é bem assim. No reino dos céus não é assim. Deus não funciona assim. Alguns pensam que aquele que pratica o bem é merecedor de todas as bênçãos e aquele que pratica o mal é merecedor de todo o mal. Não, não é assim. E o Jó vem provar isso, que ele, mesmo sendo um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal, o dia mau chegou para ele. E vocês conhecem muito bem a história de Jó, que ele perdeu a sua família. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico e perdeu toda a sua riqueza. Homem justo. E mesmo assim, ele perdeu tudo. Então respondeu Satanás no versículo 9:
Porventura, teme Jó a Deus de beldade? Porventura, não acertaste tu de bens a ele, em sua casa, em tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e seu gado será aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema a ti a tua face. Ou seja, Satanás se apresenta para o próprio Deus e diz, olha, tudo aquilo que tu deste ao próprio Jó, você acha mesmo que são essas coisas todas que ele tem para te fazer ser um homem reto, temente a ti e que desvias do mal? Ele sim. Jesus sim. O próprio Deus sim. Ele não precisa disso. Então o próprio Satanás diz, ok, se ele não precisa disso, eu quero lhe tocar. É uma conversa que está acontecendo no reino dos céus e vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Ainda que você acorde às 0 para repreender, ainda que você acorde às 3 para repreender, ainda que você faça oração das 21 dias, ainda que você faça qualquer coisa, essa conversa no reino dos céus, você não tem como parar. Nem o próprio Jó, que era tão reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal, mesmo assim, ele não conseguiu passar. E não conseguiu desviar. Então o próprio Deus autoriza que pudesse tocar ao próprio Jó. Mas vocês sabem por que ele autorizou? Deus autoriza o Satanás para tocar o Jó, para lhe tirar tudo, mas tudo mesmo. Quando eu falo de tudo, inclusive a sua família, eu entendo qualquer homem, qualquer pessoa, importaria-se em tocar tudo, menos a sua família. E o próprio Jó foi-lhe tirado até a sua família. Durante aquele processo de perder tudo, mas tudo mesmo, e se calhar você agora está a se identificar. Eu tentei de tudo com meu parceiro, eu tentei de tudo no meu trabalho, eu bati tantas portas, etc. E mesmo assim, nada está a acontecer. Sempre vai aproximar alguém para lhe aconselhar ou lhe colocar a proposta de amaldiçoar o teu Deus. O que aconteceu com Jó é que a própria esposa vem e diz, olha, já perdeste tudo, até família estamos a perder, nossos filhos, amaldiçoa esse teu Deus. Amaldiçoa esse teu Deus. Jó não sabia do que estava a acontecer, Jó não tinha ideia do que estava a acontecer, mas uma coisa ele sabia, que ele era mais que vencedor, ainda sem os bens, sem a família que lhe foi tirado, ele tinha alguém mais superior e vencedor sob a proteção dele, que era o próprio Deus. E quando este dia mau chega, depois de uma provação que houve nos reinos dos céus, e de manhã você acorda e não entende por que o teu dia está a começar assim mal. Alguns dizem que segunda-feira é um dia que é muito estressante, cansativo, é um dia que o trabalho não anima, as coisas não animam, nada anima. E você pensa que ou porque alguém que ele amaldiçoou, ou alguém que está a querer limar. Você não sabe o que aconteceu no reino dos céus. Você não sabe qual é a conversa que Deus e Satanás tiveram. Mas você sabe por que agora que eu vou lhe dizer esta noite. Você sabe por que Deus autorizou para Jó, para o próprio Satanás tocar a Jó? É porque ele sabia que poderia lhe tirar tudo, mas não podia visualizar o futuro dele. Alguns podem estar a te humilhar agora, a falar mal contigo, a te tirar tudo que você tem. O pouco que você tem é tirado, inclusive a tua família é afastada, o teu pai lhe abandona, todo o teu redor saem, a tua família já não te apoia, os teus amigos não te apoiam.
saiba que o teu futuro só Deus sabe. Os teus inimigos, os teus amigos, os teus familiares e todos aqueles que lhe humilham não têm ideia do que Deus tem preparado para ti. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o esperam nele. Jó, diante daquela perda toda, sem saber o que estava a acontecer, sem saber o que aconteceu no reino dos céus, o que foi conversado, o que Deus deixou, o que Deus permitiu, ele pega a sua túnica, ajoelha e começa a adorar. E muitos de nós, quando o dia mau chega, ou porque quando a porta é aberta e vem uma notícia triste, um diagnóstico, nós começamos a amaldiçoar pessoas, amaldiçoamos o próprio Deus. Começamos a falar mal dos outros. Você não tem ideia o que o mundo espiritual conspirou a teu favor. Você não tem ideia aonde Deus quer lhe colocar. Você pode até ser pequenino hoje, mas você não vai ser pequenino para sempre. Você pode até ser criança hoje, mas você não vai ser criança para sempre. Você pode ser até te chamarem de miserável hoje, mas você não vai ser miserável para sempre. Você pode até chorar hoje, mas você não vai chorar para sempre. Você pode até ser humilhado hoje, mas você não vai ser humilhado para sempre. Pois a palavra diz que o choro pode até durar uma noite, mas a bonança dura para sempre. Dia bom, continua a adorar. Dia mau, continua a adorar. Dia bom, desfrute. Dia mau, aprenda. Dia bom, adore. Ore. Clame a Deus. Não saia da presença dele. Dia mau, não saia do centro da vontade de Deus. Ainda que esse dia mau seja insuportável, não saia do centro da vontade de Deus. Não tome decisões precipitadas e erradas. Ajoelha, continua a adorar. Continua a buscar esse Deus. Continua a clamar esse Deus. Só Ele já lhe viu no futuro. Só Ele sabe os teus dias. Só Ele sabe o que reservou e preparou para ti. E Jó teve tudo o que ele perdeu em dobro. Riqueza, família, a dupla honra. Então, para você, nesta noite, há conversas que você não sabe, que Deus permite alguns problemas chegarem a ti, mas para te promover. Deus permite alguns problemas chegarem a ti para te promover. Deus permite alguns problemas para chegar a ti para te treinar. Deus permite alguns problemas para chegar a ti para te levar a um próximo nível. Deus permite alguns problemas chegar a ti porque Ele já não quer te ver na média. Ele quer te ver lá em cima. Então confia nos planos de Deus. Eu quero desejar paz e prosperidade. Continua a adorar. Dia bom, dia mau, Ele é sempre Deus. Muita paz.